Abra sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis, no capítulo 2. Nós estamos, esse mês de fevereiro, com este tema, renovando a alma. Esse é o tema. Então, os próximos domingos e as nossas reuniões de célula, nós vamos estudar sobre isso, sobre a alma. Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Não era um corpo que tinha uma alma. O corpo foi feito pelas mãos de Deus, baseado no Gênesis, mas a alma, o sopro, saiu de dentro de Deus. Isso significa que nós não somos um corpo que tem a alma, mas nós somos a alma que tem um corpo. O que é eterno não é o corpo, o que é eterno é a alma. O corpo vai voltar para o pó, mas a alma, o espírito, volta para Deus que o deu. Então diga assim comigo: eu sou uma alma. O que você é? Uma alma. Hoje de manhã eu estava na padaria, 7 da manhã. Olha a cena. Uma senhora com um garotinho dentro do carrinho e uma outra senhora que suponho ser avó. A mãe disse para o menininho, não. E o menininho queria comer doce, eu acho. Aí, olha a avó. Oh, meu filhinho, a mamãe judiou do meu menininho, foi. Aí ele fez um bico. Aí eu falei assim, mas a vovó não está ajudando no processo. Judiou do meu filho, foi. Tipo assim, aquele serzinho já estava se auto-vitimizando. Ele está dizendo, eu estou sendo vítima da minha mãe. Olha só o meu lamento. Aí como eu estou estudando sobre alma, eu fiquei pensando, quase que eu digo assim, olha, alminha, você chegou agora no planeta e existe muito não na vida. E o não que a sua mamãe está dando para você é para proteger essa vidazinha da diabetes. Mas ela não. Aquela alminha já começou defeituosa, sendo vítima. O problema é que esse garotinho, ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar marido, ele vai se tornar pai, e ele vai ser esse auto-vitimista desde pequeno, porque alguém instigou aquela alminha, dizendo, você está sendo vítima de alguém que não te ama. Isso é a alma do homem. Porque o que é a alma? Nós somos almas. Não somos um corpo numa alma. Temos uma alma que habita no corpo. O corpo foi feito do pó da terra, mas a alma veio de dentro de Deus. A alma é a vontade, o querer, as decisões da vida, as alegrias, as tristezas, as frustrações, os sonhos, os entusiasmos na vida estão na alma. É o querer. Somos o sopro de Deus. E Deus quer renovar essa alma. E para a gente se renovar, a gente tem que voltar para o Criador que Ele fez. Nós temos que voltar para a origem, sermos originais de Deus. De onde saiu o sopro. As águas sustentam os peixes para viver. A terra sustenta as plantas. E Deus mantém a alma do homem. Nossas origens estão em Deus. Como se renova a alma, como está proposto para esse mês de fevereiro? Voltando-se para
Deus. Você vai ter frustração na vida. Você vai ouvir muitos nãos na vida. Se tem uma coisa que a gente tem, é o não e o sim. Muitos nãos são o sim para a gente. Nem todo sim deveria ser sim. E boa parte dos nãos deveriam ser não. Se a gente não obedece os nãos, a gente vai ter problema com a vida. E é neste sim e não, é nessa porta que se abre e outra que se fecha, é nessas frustrações da vida, nos relacionamentos que não deram certo, nas amizades, nos desprezos, nos abandonos, nas relações interpessoais, dentro da igreja, dentro da família, no trabalho, na sociedade. A gente precisa ser um artista para viver, porque a sociedade é assim. E dentro desse bojo, dessa engrenagem, eu estou metido nessa engrenagem, eu preciso entender que minha alma vai se ferir, mas ela precisa ser curada, ser restaurada, porque eu preciso viver bem no planeta Terra. Amém? Um aplauso a Jesus, aqueles que querem viver bem. Muita gente se frustra. Muita gente é almática. Enquanto aquela criança estava no carrinho, as implicações ali eram muito menores. Mas depois esse comportamento, num casamento, ele pode gerar implicações terríveis. No relacionamento de trabalho, no fechar um negócio, na igreja. Às vezes a pessoa rompe com a família, rompe com o pai, rompe com a mãe, rompe com a sua comunidade de fé, que escreveu uma história, tudo por causa de uma alma ferida, porque não aprendeu a viver, a negar a si mesmo. O evangelho é a negar a si mesmo. O que nós mais vamos fazer na vida é negar a si mesmo. A saúde está na autonegação, de negar a si próprio. Jesus disse: se você não tomar a sua cruz e negar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Então, o que é renovar a alma? É renovar para a origem, voltar-se para Deus. Eu queria ler com você um texto que está em São Lucas, no capítulo 24. Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Eu quero ler com você. Por favor. Eu acho que está com você, né, Paulo? Lucas 24. 24, 13. Uma delícia o chá. Vocês já tomaram, né? Esse chazinho, tá? Quem está gostando do chazinho lá na entrada? Pode continuar servindo ou não? Pode, então tá bom, pode continuar. O cafezinho também. Eu não sei se vão botar daqui um dia pão de queijo. Depois vai botar pudim, bolinhos. Aí ninguém vai mais para o culto, vem lanchar e vai embora. Você sabe que o criador do Google, ele é descendente de judeu russo. E uma das políticas dele é: toda reunião tem que ter comida. Por isso que eu gosto do Google. Diz assim no versículo 13 de Lucas 24. Vamos ler a história de dois homens que andaram com Jesus. Preste atenção aqui, por favor. Andaram com Jesus. E no domingo da ressurreição, eles se frustraram e desistiram. Essa é a questão da alma da gente. A gente desiste por causa das frustrações da alma. Diz assim: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quem está comigo aqui na história, diga amém. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Preste bem atenção na postura de Jesus diante dessas duas almas frustradas. Jesus diz assim: ó nécios, ó loucos, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, nós cantamos uma música, e ao partir do pão, faz referência a esse texto. Tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quem está na história comigo, diga amém. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Você vê que eles eram do grupo dos apóstolos, estava no bojo lá. 34 diz: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Esse foi o cardápio daquela noite. E ele comeu na presença deles. Quero te convidar essa noite para jantar peixe e mel. Foi o cardápio de Jesus com os apóstolos. Você ia encarar, pastor Cláudio? Não, se fosse um arroz com piqui, aí a gente dava. Se Jesus aparecesse no Goiás, eles ofereciam um arroz com piqui. Que história interessante. Eu queria pegar aqui e repartir com vocês. Estes homens partilharam da mesa com Jesus e com os apóstolos. Ele era do íntimo, do relacionamento com os 12 apóstolos, agora com os 11. E tudo indica, baseado nas narrativas do Lucas, do Evangelho, que eles foram para Emaús, talvez morassem em Emaús.
E como eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria, apesar que o dia de domingo, ou o primeiro dia do ano, o primeiro dia da semana, não tinha concluído ainda, eles partiram. E Jesus então comeu com ele na viração do dia, quando findou o terceiro dia. Eles foram embora. Que lição eu posso tirar sobre o relacionamento com Jesus? Aqui há muitas verdades nesse texto, e eu queria que você entrasse comigo nessas verdades, que a gente também é assim, mas Jesus também continua sendo assim, e Ele vai entrar na nossa história, na nossa caminhada de existência, e nos trazer de volta para o propósito. Diga amém. Diga, os desistidos não chegam ao fim. As pessoas que desistem, elas desaparecem da história. A primeira coisa está no versículo 16, que aí o Paulo aqui que está lá projetando, o Andrezinho, o versículo 16 de Lucas 24 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados. A alma que precisa de renovação, a alma frustrada, ela fica sem visão. Jesus disse assim: os seus olhos se fecharam para ver as coisas que Deus está fazendo. Então hoje à noite Deus, e este ano, Deus quer tratar com a nossa alma, renovar a nossa alma, para que eu tenha uma visão clara da vida. Os desistidos têm os olhos fechados, cegos. Por mais que você aponte o caminho, ele não consegue ver, ele segue o seu próprio caminho. Mas graças a Deus que Jesus não desiste das almas que estão feridas, e hoje Ele quer trazer um azeite para a sua alma e curar a sua visão. Diga amém. Diga, eu recebo cura na minha visão. Dê um aplauso ao Senhor pela visão clara que Ele quer te dar. Vamos continuar projetando, Andrezinho. No versículo 17 diz assim: e ele lhes disseram: que palavras são essas que caminhais e trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Você sabe que as pessoas vivem tristes. Boa parte das pessoas são tristes. Elas não riem, elas não têm a alma alegre. Elas não têm um bom humor. As pessoas tristes são mal-humoradas, elas não conseguem ver humor na vida. E a vida precisa ser vista com humor. Com bom humor. E há uma tristeza profunda porque eles estavam desistidos. Porque as pessoas desistidas da alma ferida, elas precisam então receber de Deus a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa. As pessoas tristes são fracas, mas Deus vai te encher de alegria, e Ele vai te dar motivos para a alegria, e você vai se alegrar. Diga amém, dê um aplauso de alegria, diga, é tempo de alegria. Na verdade, o texto fala de regozijo. O que é regozijo? Regozijo é um estado de alegria. Você se sorri por algo que está externo. Você se alegra, por exemplo. Alguém foi e te deu um carro. Você se alegrou, mas passou a alegria. Ela é momentânea. Mas o regozijo, quando você está regozijado, é que você tem uma alegria dentro. E quem é essa alegria? Jesus quer trazer esta alegria para dentro de você. Diga amém. Diga tristeza, vai embora. Agora, em nome de Jesus. As composições, de modo geral, sobretudo dos sertanejos do Brasil, elas são inspiradas na tristeza e nas frustrações da vida. E são as pessoas campeãs de venda. Se você pega essas músicas
que elas retratam a alma das pessoas, e até o mundo gospel também faz as suas sofrências. Que às vezes a pessoa coloca uma música e não é adoração, ela entra num estado de espírito de choro, de uma sofrência. Não, Jesus quer que você tenha regozijo, que você tenha alegria, que você viva feliz. E a gente precisa, por exemplo, você está aqui hoje, você tem que celebrar Deus. Você, quem aqui tem mais de uma mão? Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Jesus, que eu tenho uma mão. E ser grato pelas coisas da vida. Aprender a viver com o humor da vida. Deixar de ser carrancudo. A Bíblia diz que a alma alegre, aliás, o coração alegre, remédio para quem se acha feio. Tenha o coração alegre. E aí traz formosura onde? No rosto. É feinho, mas é alegre. Então todo mundo gosta de estar perto de quem vê a vida com humor. Eu não estou falando daquela pessoa que vive cheia de gaiatices, aquela coisa, não estou falando disso. Isso aí é uma outra coisa. Eu estou falando que as pessoas bem-humoradas, a mulher bem-humorada, ela traz bálsamo dentro de casa. Você sabe que a mulher é um humor da casa. A mulher edifica a casa. A edificação do humor de uma casa está a critério da mulher. Agora, é fato que o marido também precisa dar motivos e ajudar nessa construção dentro da casa. Uma mulher mal-humorada dentro de casa, ela faz a desgraça com a família. Então, busque a alegria da vida. Alguém diz, não está na Bíblia, que Salomão, os rabinos dizem isso, só contratava para suas empresas as pessoas felizes e alegres. Olha que coisa linda. As pessoas vão ficar aqui na Igreja Batista da Paz porque essas pessoas aqui são felizes e alegres. Eu tenho que ouvir um amém nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho que ver um aplauso para a alegria que está em nós. Diga amém. Quem está gostando de meditar na palavra, diga amém. O versículo 18 diz assim, olha cá, olha aqui. 18, quem está comigo aqui? Acompanha comigo aqui, já está aqui, eles são espertos, eles são bons. Diz assim, e respondeu um cujo nome era Cleófas. Não é a Cleópatra, entendeu? Não confunda. E disse-lhe, brincadeira, és tu só peregrino em Jerusalém? Ele está falando para quem? Para Jesus ressurreto. Você não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? As pessoas frustradas, elas perdem a sensibilidade espiritual. O que é perder a sensibilidade espiritual? É a frieza, elas não cantam mais, não se alegram na canção. A música que fala sobre Deus, elas já não gostam mais. E elas começam a buscar lixo lá no mundo. As canções lá do mundo. Quando os judeus estavam na Babilônia, e eles disseram assim, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, os babilônios diziam assim, cantem as vossas músicas, porque as músicas babilônicas não nos alegram como as músicas de Jerusalém. Ele dizia, como poderemos cantar se nós estamos como escravos na Babilônia? Porque as canções, elas trazem essa sensibilidade. A pessoa não tem mais sensibilidade com a Bíblia. O culto, a adoração em conjunto, a leitura da palavra, a relação com o divino, ele não tem mais, porque a alma está ferida. E às vezes a pessoa não, ela chega no culto já carregada. Então eu quero te dizer que domingo que vem, você vai chegar aqui alegre e feliz, e você vai dar o melhor louvor para Deus. Você vai cantar tão bonito que o pastor Márcio vai dizer assim, olha, eu quero você cantando com a gente aqui. Quem não canta bem junto
a gente consegue um tom maravilhoso. Você acha que está cantando, né? Agora, se desligar o som, você vai ver o que acontece. Então, qual o segredo? É junto. É estar junto. Então, você vai chegar aqui, meu irmão, e soltar a voz, adorar. Porque, olha, que canção maravilhosa essa canção. Deus está falando no meu espírito, na minha alma, e Ele está transformando a minha mente. Enquanto eu estou adorando, a unção de Deus está entrando no meu coração. E quando vem a palavra de Deus, eu a recebo de bom grado a palavra. A palavra não é um sermão difícil, mas a leitura não é uma leitura difícil, mas eu quero hoje, Senhor, renovar a minha alma. Eu quero que a minha sensibilidade volte. Eles não estavam falando com qualquer caminhante daquela estrada, um sujeito qualquer. Ele estava falando com o Filho de Deus no dia da sua ressurreição. Você já imaginou que privilégio foi para estes dois homens, e que Jesus alcançou eles naquele caminho, e eles estavam tão fechados que a voz de Jesus já não era mais uma voz que eles reconhecessem, apesar de passar um bom tempo com Jesus. Então hoje Deus quer sarar a nossa alma, Ele quer renovar a nossa alma e voltar com a sensibilidade espiritual. Diga amém. Diga, eu quero, Jesus, me tornar sensível à tua palavra, ao culto. Diga, à adoração. Diga bem forte, sensibilidade. Diga de novo, sensibilidade. Nós precisamos de sensibilidade, ser sensível à palavra de Deus. Você vai abrir, não vai ficar lá. Voando Jesus. Vendo Jesus. Aí lê um texto chato esse aqui. Coloca uma música que fala sobre Deus, adoração. Muda isso aqui. A célula. Não, acaba logo essa célula. Por favor, acaba logo esse culto que eu quero ir embora. Daqui a pouco ele já não dá mais nenhum valor para as coisas espirituais. Por quê? Por causa da alma sensível. Um dia eu conversava com um homem, há muitos anos atrás, ele disse assim: oi pastor, eu já fui crente, eu fui da igreja tal. O senhor ficou quantos anos na igreja? Eu fiquei, sei lá, uns 15 anos. Mas eu quero voltar. Eu falei, tem quanto tempo que o senhor afastou da igreja? Ele disse, tem 40 anos. Eu não tinha 40 anos na época. Perdeu a sensibilidade. Por que é difícil a pessoa que sai da igreja voltar para a igreja? Porque a razão que a levou a sair foi a falta de sensibilidade com as coisas espirituais. Ela começa a olhar para o defeito, o som que está alto, o pastor está gritando demais, aquele irmão que chega me abraçando, eu não gosto que fique me abraçando assim, e ele começa a ter um fastio por essas coisas, e ele vai saindo, vai sentando lá atrás. Você que está aí atrás não tem nada a ver com isso, eu estou apenas dizendo. E aí talvez ele venha para o culto porque a mulher encheu a paciência dele, mas eu queria mesmo, era para outro lugar, eu queria estar zerando as minhas séries da Netflix, eu não quero ir mais para o culto. E você vai perdendo essa sensibilidade. Cuidado, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja, e se você estiver fora dela, você fica. Ele vai vir buscar a igreja. Comece a gostar da igreja, das canções da igreja, do povo da igreja. Começa a se encontrar nesse ambiente. Você que está em casa, está me assistindo e poderia estar aqui. Talvez está faltando sensibilidade em você na comunhão com os santos. E Deus está te olhando, Deus está te vendo. Deus está olhando para você, não é por fora não. Deus está olhando para você, é por dentro. E Ele sabe a razão que você não veio.
Porque talvez você desprezou a comunhão dos santos. Talvez você nunca mais me assiste. Mas eu preciso gostar desse ambiente. Um aplauso àqueles que têm a comunhão no seu coração. Mais sorte para ele! Versículo 19. Quem gosta da palavra de Deus, vamos lá, vamos seguindo. Versículo 19. Olha lá, Andrezinho, pregador coadjuvante hoje. Depois você vai estar aqui pregando. Diz assim: e ele lhes perguntou quais? Eles disseram para Jesus, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré. Quando Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Vocês estão batendo um papo e vocês estão assim, o que está rolando entre vocês? O que está pegando aí entre vocês? Ele diz assim: olha, as coisas que dizem respeito ao Nazareno, que foi, aí ele usa no passado, ele foi um varão profeta, ele foi, não é mais, ele foi poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Você nota que a linguagem dele é do passado, do que foi. As pessoas, quando elas estão desistindo, elas começam a trazer para o presente o passado. Não, é porque eu fiquei tantos anos assim, eu fiz tantas coisas, eu era assim, eu fui para você fiel durante tantos anos no nosso casamento, é porque nessa casa eu fui assim. Normalmente as pessoas feridas, elas trazem o passado para o presente. E elas então comprometem o futuro. Ele estava dizendo que Jesus foi varão profeta, mas hoje Deus quer restaurar a nossa visão de futuro. Amanhã será um futuro melhor para nós. Jesus não foi, Ele é e sempre será. E Ele ressuscitou o terceiro dia. E o Espírito de Jesus está aqui hoje em mim e em você. E Ele está dizendo: olha, o seu futuro será um futuro brilhante. Porque quem anda com Jesus, o sucesso é certo. Você vai ouvir não e sim. Você vai ter obstáculo, mas você vai ganhar as batalhas. E Ele estará com você. Esse é o ponto-chave da vida. Mesmo padecendo, Jesus está do meu lado. Então eu sou vitorioso. Vou tomar até um chá. Quem está recebendo essa palavra no seu espírito nessa noite? Versículo 21. É bom a gente ler a palavra. O 21 diz assim, versículo 21. Nós esperávamos. Eu achei que você fazia isso por mim. Eu até achei que você seria uma esposa diferente. Não, eu achei que você seria um pai melhor. Eu achei que essa igreja fosse melhor. Eu achei que esse pastor fosse melhor. Esperávamos que fosse, mas infelizmente não esperei. Note que a pessoa com a alma ferida, ela vai complicando a vida. E tem muita gente complicando. Jesus veio para descomplicar sua vida. Ele veio para te trazer, por exemplo, olha, cuidado ao falar com fulano de tal, porque ele é sistemático. Até hoje eu não sei o que é sistemático. Ele tem um sistema que você tem que saber operar. Uma vez alguém falou assim, olha, você vai ajudar fulano? Tem coisa que eu não posso falar, né? Está transmitindo. Vou. Aí ela disse assim, essa pessoa, você vai ter que fazer assim e assim. Porque talvez essa ajuda que você vai dar para ele, ele vai desossar você. Eu falei, o cara é sistemático. Então vai lá dar para ele. Nem precisa dizer que foi eu. Então essas almas estão na igreja, você e eu. Aqui é um ambiente que tem cura. Aqui tem bálsamo para a cura. Aqui tem lugar de restauração.
Essa noite Deus está limpando os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. Deus está limpando o seu coração, desobstruindo as vias de comunicação com o Eterno, com o Espírito Santo. Essa noite Ele está reforçando o sopro em você, porque você nasceu de Deus. Então você precisa ser desobstruído. Um dia, uma vez, uma nutricionista disse assim: a pessoa, para perder peso, esses assuntos eles são delicados. Primeira coisa que tem que fazer é desintoxicar o seu organismo para que os seus órgãos comecem a funcionar normalmente para que você perca peso. Então a carne vermelha, o leite, a massa, o glúten, etc., eles inflamam o seu organismo. Então você precisa desintoxicar o organismo. E eu falei, aí que o bicho pega. Às vezes eu fico pensando, a gente precisa desintoxicar para que a palavra de Deus flua dentro da gente. Amém? E hoje Deus está desintoxicando na nossa vida. Alguém fala desintoxicando. O versículo 25 diz assim: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus disse que eles eram corações obstruídos, intoxicados. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Só Jesus para ter a paciência com os que estão feridos. Ele deu uma aula naquela caminhada para Emaús, começando de Moisés e dizendo, olha, e hoje é o terceiro dia e ele vai ressuscitar. Hoje é o dia da ressurreição. No versículo 30 e 34 diz assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, versículo 30 e 34, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A restauração do propósito de vida. Você sabe que a gente tem um propósito na vida. Aquele garotinho, com respeito à ausência dele, que eu nem sei quem é, mas me serviu de lição hoje, ele tem um propósito de vida. E não há propósito maior do que a gente estar em Deus. Da gente voltar para Deus. Da gente separar tempo para Deus. Voltar para Ele. Jesus está dizendo, o seu lugar não é Emaús. Aqueles homens, se Jesus não aparece a eles, eles iam viver uma vida frustrada em Emaús, talvez criando ovelhas, plantando vinha, e dizendo, um dia nós andávamos com ele, e os apóstolos bombando, crescendo, a igreja avançando, e eles lá em Emaús frustrados, porque desistiram. Mas Jesus disse assim, o seu lugar não é em Emaús, o seu lugar é em Jerusalém. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do nosso Deus. O seu lugar não é no pensamento do mundo, o seu lugar é na palavra de Deus, é em Deus, em Jerusalém. É na lei de Deus, na presença dele. Esse é o maior propósito da vida do homem.